Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Temos os nossos habituais comentadores, a quem agradeço desde já a sua sempre habitual e inestimável presença aqui para nos ajudar a comentar e a perceber os assuntos que fizeram a semana. Muito boa noite, boa noite, Muxanga. Boa noite, portanto, são criadas as condições para avançarmos para a análise destes temas e começamos mesmo pelo mais recente tema que tem a ver com a reprovação, então, deste projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais, um projeto de lei submetido pela bancada parlamentar da RENAM e que foi rejeitado, digamos assim, pela Assembleia da República. As comissões especializadas disseram logo nos seus pareceres que tratava-se de um projeto que continha vícios irreparáveis e insanáveis e por isso mesmo recomendou-se a sua reprovação, algo que aconteceu já mesmo na última quinta-feira. Precisamente esta que leitura pode fazer, ouvimos a bancada parlamentar da FRELIMO a falar de um projeto incongruente, um projeto inconstitucional e por isso mesmo este voto que acabou então por acabar, digamos assim, passa a repetição, com este sonho, digamos assim, da RENAM de institucionalização no país de autarquias provinciais. Boa noite, Matavel. Boa noite para o Muxanga, meu colega de painel. Boa noite também para todos os moçambicanos que domingo sim acompanham-nos aqui na Miramar. Sobre o projeto de quadro institucional das autarquias provinciais, penso eu que este desfecho reflete aquilo que devia ser. Portanto, o projeto foi submetido à Assembleia da República, que é o local próprio para discussão, e lá todas as bancadas, portanto, quer a FRELIMO, a RENAM, o MDM, através, inclusive, das comissões de trabalho, tiveram a oportunidade de olhar para este projeto de princípio ao fim e esgrimir os seus argumentos. Em plenária, as bancadas também, quer o proponente, quer as outras bancadas, tiveram também a oportunidade de dizer o que é que perceberam e o que é que gostariam de ver refletido. Portanto, este chumbo foi fundamentado por aquilo que foi o parecer da primeira comissão, portanto, ela esgrimiu num parecer, diga-se, muito longo e também é preciso dizer que, ao meu ver, foi extensivo e exaustivo. Portanto, a primeira comissão disse aquilo que encontrou lá, vis-a-vis aquilo que é o nosso quadro institucional, o nosso quadro legal. Portanto, neste momento, parece-me que mais do que as ameaças, mais do que os impropérios que nós ouvimos, a haver ainda a necessidade de aprofundar este quadro, penso que podia-se refazer, podia-se fazer as correções, as alterações de modo ou a conformar com o nosso quadro institucional ou a ir de encontro àquilo que seria o nosso regulamento vigente. Portanto, no meu entender, é um chumbo que foi fundamentado, portanto, aquilo que eu ouvi da primeira comissão foi suficiente para perceber o porquê do não. Não foi um não quadrado, um não peremptório, foi um não acompanhado de explicação jurídica, de explicação técnica e que para mim fez todo sentido. Exato, e por falarmos de explicação jurídica, o número 2 do artigo 183 da Constituição da República, Muxanga, impede os deputados de proporem leis que impliquem o aumento da despesa pública ou até mesmo a sua redução. Como é que a RENAM olha do ponto de vista legal este projeto e até mesmo a sua reprovação? Boa noite, telespectadores. Muito obrigado, Jorge Matavel e Miramar. Agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado e cumprimentar os telespectadores. Primeiro dizer que a questão do projeto da RENAM, o projeto foi depositado muito antes do plano econômico social e antes do plano quinquenal do governo. Quando estávamos a discutir o plano quinquenal, propusemos que o projeto devia vir lá escrito. Lamentavelmente, o nosso apelo não foi acolhido. E recordo-me que o deputado Manuel Chang teria dito que isso não era problema, porque podíamos fazer o orçamento retificativo, se for necessário. Mas acreditava que não será necessário. Porque há uma componente que pode ser acionada lá nas finanças para poder fazer cobertura. Passamos, depois do plano quinquenal do governo, não tínhamos o plano econômico e social. A minha comissão, a 4ª comissão, começou a debater o projeto. 2 dias depois de termos começado a debater o projeto a nível individual, quando estávamos para passar para o nível de grupo parlamentar, apareceu o plano econômico social.
por pedido do grupo da Frelimo e porque também o regimento preconiza que os primeiros documentos a serem tratados é o plano econômico, social e orçamento, assim como o plano quinquenal, abandonamos o projeto e fomos discutir o plano econômico, social e orçamento. Quando voltamos ao projeto, havia todas as condições, havia um entendimento mútuo. O que aconteceu foi que na terça-feira, depois de fazermos a votação do plano econômico social, 11h30, porque a sessão terminou às 12h30, às 10h30, uma hora depois, devíamos ir à comissão para trabalharmos no projeto, no sentido de sentarmos como grupo e produzirmos questões que nós queremos entregar ao proponente. Quando estávamos para fazer esse trabalho, a bancada da Frelimo, o grupo da Frelimo na comissão foi sucessado para a bancada, por um período de uma hora de tempo. Deu 12h30, a Frelimo não estava a sair da bancada. Às 13 horas, nós interpelamos alguém que tinha um projeto, um parecer, em nome da primeira comissão, que era o tal parecer que já estava feito. Antes de começarmos a discutir, aquele parecer que a primeira comissão apresentou já estava feito. O próprio presidente da comissão sabe disso. E nós temos uma cópia que apanhamos nessa altura. A Frelimo voltou para a reunião, de onde saiu apenas às 14 horas. Fomos reunir, mas já sabíamos que havia um parecer de cerca de 53 páginas que chumbava o projeto da RNAM, que era um parecer que não foi feito por nenhum deputado. Até aquele momento não tinha o impacto orçamental do projeto. Essa coisa de impacto orçamental nem é nada, porque o impacto orçamental depois já apareceu. Quem faz o impacto orçamental é o Ministério das Finanças. Porque nós podemos fazer, o impacto orçamental é feito pelo Ministério das Finanças a pedido do proponente. Tendo em conta que aquela é uma despesa que tem que ser feita a partir de alguns mecanismos que o Estado é que sabe. Por exemplo, um privado não pode fazer um impacto orçamental porque não sabe quais são os subsídios, direitos, regalias que as pessoas têm. Mas o Ministério das Finanças tem tudo isso. Quando nós fomos fazer a audição, que começou das 10 e terminou 11 horas, voltamos para a comissão, para já trabalharmos, tendo em conta as respostas que tínhamos dado. Os colegas da Frelimo continuavam como se não tivessem ido à audição. Por exemplo, uma das questões que colocavam do projeto era que o município de província não é possível porque não há vizinhança entre as pessoas que vivem na província. Mas, olha, a lei não impõe qual é a distância das unidades orgânicas do município. Mas, objetivamente, Sumchanga, objetivamente o projeto foi reprovado. O que é que vamos ter nos próximos dias? Mas deixa-me explicar-te que o projeto não devia ter sido reprovado nos moldes em que foi reprovado. O que devia ter sido feito no projeto era indicar claramente que este projeto tem um problema neste e naquele artigo. Dar-se tempo ao proponente para ver se corrige. Ou a própria comissão dar opiniões ao proponente para corrigirem juntos. Quando não há entendimento, os artigos que criam condicionalidade ou que atropelam outras leis são retiradas. Poxa. Depois avalia-se o que é que fica no projeto. Aquele projeto não é o primeiro que entra com defeitos. Há um projeto de lei que veio do governo, chamado Lei da Ética do Servidor Público, que saiu de lá como lei de propriedade pública. Por quê? Porque os varandos foram feitos. Há um projeto que entrou na Assembleia da República, em nome do antigo combatente, que depois saiu como Estatuto do Combatente. Todos esses arranjos são possíveis. Então, porque não havia vontade, não se fez isso. Questionava-se muito a dimensão territorial. A resposta foi da dimensão territorial de Inhaca com Maputo. Se nós estamos a discutir vizinhança, há alguma vizinhança entre Inhaca e Maputo? Com mais de 20 quilômetros no mar. Por que Inhaca continua no Maputo? Portanto, esta questão cai. Foi respondida, mas lá, no parecer, ainda continua. Falou-se da dupla governação, que haverá um presidente da autarquia provincial e um governador. A coabitação, como é que iria acontecer ali? Como é que coabita o presidente do município de Maputo e a governadora? Porque não há diferença. As autarquias estão lá na província. Aquelas autarquias vão continuar. Têm autonomia própria. E não se pode atropelar essa autonomia, porque a autonomia é deles. Todas as capitais provinciais são os primeiros distritos.
Quando você começa a contar os distritos de Gaza, começa por Xaxar. Quando começa a contar os distritos de Pemba, começa por Pemba. Falou-se também da questão do vencedor das eleições na província, que deve ser quem indica os presidentes. Por quê? Porque poderia estar a violar o princípio de eleição. Disse-se claramente que é uma questão de transição e visava resolver os problemas de tensão política que nós temos neste momento. Porque o país não tem condições de repetir as eleições. E para já essas eleições não têm vencedor. Ora, a verdade é aquela que o Catupa disse. Não sei se viu a entrevista. Já que falou de eleições, queria lhe colocar esta questão. No parecer da primeira comissão, ouvimos o presidente a dizer que as eleições de 2014 tinham um certo objetivo e que não se pode, neste momento, tentar-se reformular a lei, de certa forma, para servir ou acomodar certos interesses ou até mesmo em função daquilo que a Renamo conseguiu nas últimas eleições. Como é que olhou para esta explicação? Sim, eu também acho que há aqui um paradoxo. É preciso não misturar, porque, ao meu ver, são aqui dois assuntos completamente distintos. Um é a disputa eleitoral, portanto, a não aceitação por parte da Renamo dos resultados que foram proclamados. Aliás, mesmo agora o Muxanga diz que estas eleições não tiveram vencedor, não é? Entretanto, há um diálogo, há uma negociação, há todo um exercício que está acontecendo. Inclusive, este projeto foi submetido na Assembleia da República em nome do... Portanto, estes 250 deputados são o resultado destas mesmas eleições, que, entretanto, não são reconhecidas pela Renamo. Portanto, estamos aqui a misturar dois assuntos. Portanto, se por um lado há uma disputa eleitoral, por outro lado, percebe-se que aqui que nós tentamos trazer a terreiro é a necessidade de se aprofundar a descentralização. Parece-me que a Renamo entende que é a altura correta de se discutir a descentralização. Nós já temos um processo de descentralização que começou. O que a Renamo está a fazer é propor melhorias, ou propor que se aprofunde ainda mais, que se instaure aqui estas autarquias a nível superior de autarquias provinciais. Portanto, são dois debates que eu percebo como completamente distintos. Suponho eu que o ideal aqui seria discutir-se uma questão que é meramente política e outra que seria discutir os nossos assuntos legais e constitucionais em estrito respeito à nossa Constituição, que nós temos uma lei que nós todos devemos obediência. Parece que, ao defender estas autarquias provinciais que surgem na sequência de uma disputa eleitoral, nós tentamos, pois, socorrer-nos, portanto, desta lei. Misturamos dois momentos que, eu insisto, são completamente distintos. Portanto, suponho eu que o ideal aqui seria ultrapassar isto de uma forma. Temos o Centro de Conferência Joaquim Chissano, que é um fórum meramente político. Pois. E levanta se calhar seria o sítio ideal. Da descentralização. Olhando mesmo para este aspecto, e o fato de a Renamo já ter estabelecido algumas províncias, seja o todo, os critérios que terá usado não lhe causam, de certa forma, alguma estranheza? De novo, voltamos ao início. A Renamo estabelece 6 províncias que, segundo ela, ganhou nestas eleições que, entretanto, não reconhece. Portanto, a Renamo, em algum momento, reconhece a justeza destas eleições, portanto, de 15 de outubro de 2014. Em outro momento, não reconhece, dependendo portanto, de como ela fica no resultado final, na fotografia, estes resultados são ou não aceitáveis. É isto que causa estranheza e causa confusão. Não vejo aqui muita coerência. Não vejo aqui coerência. Portanto, é preciso primeiro ficar claro que os assuntos políticos, como eu dizia, a proposta ideal seria encontrar solução política. E esta solução política tem que ser encontrada. Nós já temos um fórum, que é o Centro de Conferência Joaquim Chissano, que discute questões de natureza meramente política. E se calhar de lá viria esta solução. E como vê, mesmo a interpretação destas 6 províncias, em algum momento são 5, noutros são 6, e os critérios também não estão muito claros, pelo menos a mim não estão. Que arranjos poderiam ser encontrados se temos, por exemplo, quer dizer, essas duas comissões a falar de atropelos à Constituição da República? Poderíamos ter alguns arranjos no diálogo político ou nem por aí? É por isso que eu falo de incoerência. O que eu vejo é total incoerência, porque nós estamos a tentar pegar num assunto meramente político e tentar encontrar soluções legais, soluções jurídicas à luz da Constituição. E, por outro lado, quando estas soluções não aparecem como nós gostaríamos que elas fossem, começamos a recusar o mesmo arranjo. Em algum momento nós temos que nos decidir o que é que nós queremos e temos que começar um processo que seja possível avançar com meio e fim.
acho que aí sim seria possível falar, seria possível chegar a bom termo. Enquanto não separarmos os dois assuntos, descentralização eu acho que é possível discutir. Aliás, nós, como disse, este processo já existe, o que nós podemos deduzir é que a RENAMO acha que não, é preciso aprofundar. E pode ser o sentimento de uma boa parte, de uma boa franja da sociedade moçambicana, aprofundar o processo de descentralização. Porque ele já existe, então podemos ver o que é que ainda não está a acontecer, o que está estatuído, o que já foi regulamentado, mas não está a acontecer como devia ser, o que é que está a falhar, o que é que pode nos levar a bom porto. Isto é um processo que pode muito bem acontecer, mas não podemos pegar no processo de descentralização para acomodar interesses políticos ou para resolver problemas de disputas políticas. Acho que aí depois chega algum momento que as perguntas não encontram soluções práticas e concretas à luz constitucional. Exato. Só Mushanga, antes de irmos ao intervalo, gostaria que me respondesse essa questão em 30 a 40 segundos. Ouvimos durante a semana, sobretudo a bancada parlamentar da FRELIMO, a falar de um projeto que tinha mais um cunho político do que jurídico e que mesmo a fundamentação da RENAMO tinha este caráter. A RENAMO, de certa forma, teria pensado, teria equacionado que provavelmente a Assembleia da República não fosse um local ideal para depositar este projeto para sua apreciação, ou acreditou que poderia ser chancelado pela Assembleia da República? O entendimento que nós temos é que a sede de debate político e de ideias políticas são transformadas em programas de governação e em leis é a Assembleia da República. Portanto, é a sede do debate político, é a sede da politização da questão jurídica para ficar lei, porque até aqui apenas o governo e a Assembleia da República são as únicas entidades que aprovam leis na República de Moçambique. Portanto, dizer que o projeto tem um cunho político não é nada isso. Quem diz isso não disse nada, só abriu boca. É como quem diz, não disse nada. Ou azamula. Então, o que está em causa aqui é aquilo que o Dr. Katupa disse. O Filipe Jacinto Nunes enganou o presidente Afonso da Câmara para o presidente da Câmara poder o reconhecer. Portanto, uma vez reconhecido, não há nada aqui, está gravado lá. Faltou assessoria ao presidente da Câmara? Não, mesmo que tenha tido assessoria, é normal que alguns homens sejam enganados. O presidente Sano costumava dizer uma coisa: o importante quando você anda não é não cair, porque você não sabe o que você vai pisar. O importante é saber como é que você vai se levantar. Mas como é que poderiam ser contornados esses pontos todos, esses artigos que a RENAMO coloca e que na explicação que encontramos das duas comissões especializadas ferem gravemente a Constituição da República? A questão, por exemplo, da sobreposição de taxas, de impostos. Não é verdade, não há verdade com a sobreposição de taxas. Eu vivo em Boane, no distrito de Boane. Quem vive em Gegege, lá na sede do distrito de Boane, não paga o imposto de administração do distrito. Pago imposto na autarquia. Eu que vivo na Matola Rio, pago imposto na administração do distrito. Não há sobrecarga. Se eu levo a minha senha do imposto de Matola Rio, vou pedir tasão ao município de Boane. Eu recebo o tasão, não pago outro imposto. Quem pega a senha de imposto da Matola Rio, vai para a cidade da Matola, pede qualquer serviço, o município não lhe cobra outro imposto. É mentira isso. E isso foi muito bem esclarecido, que a autarquia provincial vai cobrar imposto fora do local autarcizado. Só que eles não quiseram ouvir porque já tinham esta orientação deste parecer que vinha de fora. Por isso, a decisão de chumbar o projeto foi tomada antes. E para fechar este assunto, Sr. Mushanga, passos a seguir? Os passos a seguir é comunicar a quem nos mandatou. Quem? Que é o povo. E nós já comunicamos, estamos à espera da decisão que eles vão tomar. E eles ontem, pelo menos o que me disseram, foi que nós tínhamos que nos preparar para a agenda da próxima semana, que é o Procurador-Geral da República, eles iam decidir o que queriam fazer. Por quê? Ou muda a vontade do povo ou mudam as leis. Agora, quem tem que mudar as leis recusou, vai mudar a vontade do povo. Se não conseguir mudar a vontade do povo, vai ter que aturar o que vai acontecer. Muito bem. Portanto, este é o assunto que marcou também a semana e agora vamos olhar para o primeiro tema que caracterizou a movimentação na Assembleia da República ao longo da semana, a última terça-feira,
os deputados aprovaram o Orçamento de Estado referente ao presente ano. São 226 mil milhões de meticais para o exercício econômico 2015. Um dos principais objetivos do Executivo é o alcance do crescimento econômico na ordem de 7,5% do PIB. Essa como é que viu, depois de 4 meses, já temos o orçamento, já temos o plano econômico e social, 2 principais instrumentos de governação. O primeiro-ministro dizia que agora o que falta é a implementação, é correr para desenvolver de facto o país. Não, é preciso saudar, porque sem estes instrumentos o país estava definitivamente condenado a não sair do marasmo. O governo não tinha instrumentos para transformar em planos concretos, para transformar em algo palpável tudo aquilo que ele pretende materializar. Não é possível resolver problemas prementes na educação, na saúde, nos transportes, não é possível falar de crescimento, não é possível falar de desenvolvimento, não é possível perspectivar os próximos 5 anos enquanto o governo não tiver instrumentos para trabalhar. Neste caso, que seriam os orçamentos. É preciso ter dinheiro para transformar o sonho dos cidadãos em realidade. Portanto, depois dessas discussões na Assembleia da República, portanto, estes instrumentos foram aprovados, diga-se também com o beneplácito, com o voto da bancada da Frelimo, que aliás a bancada que suporta o governo, e neste momento podemos dizer que já há condições. Enquanto as outras 2 bancadas, portanto a Renamo e o MDM, acharam que não havia aqui nada que pudesse justificar a aprovação e daí o seu voto para a reprovação, não é? Esperamos que estas mesmas 2 bancadas possam pelo menos fazer o seu papel fiscalizador. E eu continuo a dizer que um país não é feito só de pessoas, portanto da Frelimo. O presidente Nunes disse também que as boas ideias não têm cores partidárias. Claro. Portanto, esperamos nós que, depois de aprovados estes instrumentos, toda a contribuição dos moçambicanos, que estão representados pelas bancadas no Parlamento, possam de alguma forma contribuir para termos ideias muito concretas como resolver a questão, por exemplo, dos My Love. Porque a questão dos My Love não é um problema apenas de membros ou simpatizantes do Partido Frelimo ou do governo. É um problema de toda a sociedade moçambicana. Todos nós não estamos satisfeitos com o que nós assistimos, a maneira como os nossos irmãos são transportados. Portanto, é preciso que este Parlamento ajude de alguma forma a materializar isto. É preciso que este governo principalmente esteja empenhado, toda a sua máquina, toda a força que teve para argumentar e conseguir aprovar estes instrumentos de governação precisam agora ser duplicados ou triplicados para a sua efetiva materialização. Espero eu que daqui a 1 ano não possamos voltar a aprovar o plano econômico e social para 2016 e 2017 e termos ainda a situação dos My Loves e termos minimizado a situação, por exemplo, da carência de medicamentos. Esperamos, por exemplo, ver em 2016, 2017 ou 2017, 2018 mais centros de saúde devidamente equipados ao dispor da população, à disposição da população. Esperamos também ver mais escolas com carteiras. Vimos a primeira visita presidencial à província de Gaza e uma das coisas que todas as televisões passaram foi o presidente da República a dialogar, a interagir com crianças muito alegres, com muita disposição de aprender, mas sentadas no chão. Portanto, acredito que é possível, se todos nós juntarmos esforços, se este governo pegar nestes instrumentos agora aprovados e alocá-los efetivamente para a redução destas assimetrias, para a redução de problemas que afetam aquelas crianças que poderão ter escolas, poderão ter carteiras. Portanto, não acredito que seja um problema que vai se resolver num passo de mágica em 5 anos, mas o que nós esperamos ver é a redução gradual, tanto do número de crianças que estudam sentadas no chão. Portanto, estes são os grandes desafios que eu encontro e que espero que o governo tenha portanto, o sentido de efetivamente alocar aquele orçamento para os propósitos que foram definidos. A distribuição do bolo orçamental, como é que vai aprovar as instituições? É preciso dizer e deixar bem claro aqui que nós temos, dentro daquilo que é o sistema integrado de governação, o plano quinquenal, como foi dito e defendido pelo governo, prevê um sistema integrado. Portanto, as áreas elas vão intercomunicar entre si. Em princípio, temos algumas áreas que também são as que saltam mais à vista, por serem aquelas que mais refletem no estilo de vida do cidadão. Falo aqui exatamente da educação, falo aqui de saúde, falo dos transportes. São as áreas que todos nós, ao acordarmos, vamos pormos o pé no chão logo de
de manhã debatemos com elas. Precisamos de levar os nossos filhos às escolas. Precisamos de resolver um problema com a nossa saúde. Precisamos de nos deslocar de casa para o nosso local de trabalho e vice-versa. Portanto, são questões muito concretas. Logo, a demanda populacional que precisa destes serviços é também maior. Portanto, não acredito que a breve trecho, nós com recurso ao orçamento agora aprovado, com os instrumentos que o governo agora aprovou, possamos dizer que o bolo alocado, por exemplo, à saúde e à educação são suficientes. Exato. Estes foram os números possíveis. É por isso que eu insisto no repto que lanço ao governo, para que efetivamente trabalhe para que este orçamento esteja ao serviço totalmente das áreas em que foram preconizadas. Porque ele não é suficiente, mas é preciso que ele faça sentido, é preciso que ele se reflita e ao discutirmos o Plano Econômico e Social 2016-2017, possamos dizer que, por exemplo, de 44 mil pessoas que precisavam, crianças que precisavam de carteiras, hoje podemos dizer que vamos aprovar um orçamento a falar de 22 mil. Por exemplo, se não for metade, que seja muito próximo disso. É possível, porque só aí é que podemos falar de redução gradual. Enquanto não se fizer sentir, enquanto não pudermos notar que de 2015 a 2016 houve alguma diminuição, continuaremos a ter os mesmos problemas e isto é mau. É isto que cria algum nível de frustração no povo moçambicano. É isto que também esperamos ver refletir na discussão na Assembleia da República. Mais do que dividirmos-nos em bancadas, principalmente quando tratamos destas questões sociais. Eu espero mais ver os representantes do povo a olharem e pensarem efetivamente no povo. Pois, Sr. Mushanga, a Renamo reprovou o plano quinquenal do governo, dias depois chumba também o plano econômico e social, o orçamento do Estado, que prevê este crescimento na ordem de 7,5% do PIB. Por que desta reprovação, digamos assim, contínua desses instrumentos do governo? Falamos com o governo para incluir as autarquias provinciais no plano quinquenal. A nossa proposta não foi acolhida e não havia condições de nós continuarmos com isso. Eles diziam, não, vamos escrever isso no plano econômico e social. Chegados ao plano econômico e social, não só negaram incluir as autarquias provinciais, como também negaram que fizéssemos melhoramentos em algumas questões tais como na educação. Prevê-se a construção de 8 escolas primárias na província de Gaza e 4 escolas secundárias. A província de Gaza tem menos de 1,5 milhão de habitantes. O mesmo programa prevê a construção de 87 escolas primárias em Sofala. A província de Sofala tem mais de 1.700.000 pessoas a viverem lá e 0 escolas secundárias. A província de Zambésia, onde vivem cerca de 4 milhões de pessoas, tem mais de 170 escolas primárias e menos de 2 escolas secundárias. Quer dizer, veja só o que é isto. O que nós estávamos a dizer não era para inventarmos outras contas. Era para dizer que de 4 escolas que estão em Gaza, vamos tirar 3, vamos mandar, por exemplo, para Sofala, vamos diminuir o número de escolas primárias na Zambésia e vamos aumentar o número de escolas secundárias na própria população da Zambésia. Mas isso tudo foi recusado pelo governo. Também vamos ver a questão do orçamento. A Presidência da República aparece com mais dinheiro do que o Ministério da Saúde, 2 vezes mais que o Ministério da Educação. A Presidência da República, depois primeiro estão as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que tem mais de 4 bilhões. A seguir já está a própria Presidência, depois está a Casa Militar, está a Força de Intervenção Rápida, pouco dinheiro para o Ministério da Educação, pouco dinheiro para a Polícia de Proteção. Aliás, a Polícia de Proteção nem aparece. A Polícia de Investigação Criminal nem aparece. Pouco dinheiro para a habitação. O orçamento da Presidência da República é 15 vezes superior ao ao orçamento para a habitação, sabendo que estamos numa cidade, ou estamos num país onde há falta de habitação para jovens. O orçamento da Presidência da República é 4 vezes mais que o orçamento que vai para as calamidades naturais, 3 vezes mais que o orçamento que vai para a agricultura, 5 vezes mais que o orçamento que vai para o Ministério de Trabalho, Emprego e Ação Social. São dados, podes ir pegar o mapa, vais ver, vais ler. Eu até entreguei esses papéis a alguém, eu que fiz a declaração de voto da Renamo, fui tirar os dados lá e pode ir ver lá, não estou a inventar nada. Então, dissemos nós, há dinheiro, sim senhor, então vamos distribuir o dinheiro. Eles negaram. Ora,
há uma questão que essa não pode se evitar, mas não queremos que volte a acontecer. Há mais estradas alcatroadas, há mais pontes para Maputo, em detrimento do resto do país. Bom, no princípio disseram que esta empreitada de circular e ponte Maputo-Catembe tinha sido um investimento, tinha sido um crédito bancário, que não tem nada a ver com o orçamento do Estado. Agora que estamos a discutir, estamos a apanhar esses valores lá. Porque o projeto já começou, não pode parar. Mas o que nós estamos a pedir, não podemos voltar a fazer aquilo ali. Exato. Nós não podemos criar um paraíso numa república e o inferno numa república. O inferno, quem cria é Deus. O paraíso, quem cria é Deus. A Constituição da República recomenda que uma das coisas que o governo tem que fazer ao aprovar as suas políticas é lutar contra os desequilíbrios regionais. Muito bem, ficou essencial Sumchanga. Vamos a um brevíssimo intervalo. Voltamos para apreciar outros temas. Recordo, hoje, dia 3 de maio, celebra-se a liberdade de expressão e por isso mesmo vale a pena olharmos para esta questão logo depois do intervalo. Fique aí, até já.